Douglas, muito prazer. E não sei se vocês já tiveram a tristeza de assistir alguma outra aula minha por aqui, mas eu começo sempre perguntando, e pode responder do fundo do coração sem, professor, não vou falar. Fale, quem aqui odeia física? Tamo junto, eu também. Que coisa horrorosa, mano. Você fala, mas Douglas, por que você odeia? Tem um negócio interessante. A física, como a gente costuma ver nos livros, é muito chata, meu. Mas quando a gente começa a entender, começa a fazer sentido, aí ela começa a ficar legal. Mas aquela física padrão, tradicional, nossa, eu tenho vontade de chorar. Mas você fala, Douglas, e hoje o que nós vamos fazer? Resolver questão. Nós estamos aqui no bico, na véspera quase das nossas provas. E a melhor forma de a gente estudar agora é resolvendo questão, resolvendo problemas. Douglas, eu vou sair caçando simulado na internet. Para quê? Quantas provas existem do Enem de 2009 até hoje? Vocês já pararam para contar? É prova suficiente para você não ter feito todas. Pegue alguma edição anterior e tente fazer. Veja como você se comporta, porque os simulados, muitas vezes, eles não simulam a verdadeira forma como a prova se apresenta. Você fala, até aí está tudo bem. Mas uma outra coisa, você precisa, sem sombra de dúvidas, aprender primeiro a fazer a prova. Douglas, como é que eu vou fazer a prova de ciências da natureza? Eu começo pela questão número 1? Não. Douglas, eu começo pelo quê? Vou te dar a dica feroz. Prova de natureza se começa por biologia. Professor, mas por que biologia? Porque existe uma tradição de as questões mais fáceis de ciências da natureza estarem na prova de biologia. E você fala, Douglas, mas você não vai ensinar física? Você vai desvalorizar a física? Não. É porque se você acertar primeiro as de biologia, elas vão aumentar a sua pontuação na física. Você fala, como? Teoria de resposta ao item. O professor, mas eu ouvi que questão difícil, eu tenho que errar. Quem aqui já ouviu que tem que errar questão difícil? Tudo mentira, viu gente? Apaga isso do seu coração. Quanto mais questão você acerta, mais ponto você ganha. Agora, se você acertar a questão difícil, tendo acertado a fácil, você ganha muito ponto na difícil. Agora, se você acertar a questão difícil, tendo errado a fácil, você ganha ponto na difícil, só que bem pouquinho. Então, vale a pena acertar a difícil? Sim. Só que só vale, aliás, não é que só vale, vale mais a pena ainda acertar a difícil, depois que você acertou a fácil. Então, quais são as questões que você deve priorizar na prova? As fáceis. Professor, mas tudo bem, eu começo por biologia. Nem toda questão de biologia é fácil, verdade. E na física, e na química, como é que eu vou saber se a questão é fácil, média ou difícil? E se eu disser para vocês que dá para a gente saber? Outra coisa, estamos com uma questão aqui diante de nós. A gente olha, fala, tem um monte de circuito elétrico aqui com pilha e um texto. Eu vou perguntar para você, como é que você faz para resolver uma questão? Você começa por onde? Se você quiser começar ali, para se utilizar um controle remoto, já está errado. Professor, não começa pelo começo? Não, você começa pelo fim. Você fala, mas Douglas, por que eu preciso começar pelo fim?
Seguinte, faz de conta que você é um militar. Você tem uma missão a fazer na selva. Você vai para essa missão sem saber onde essa missão tem que terminar? Não. Já pensou, te jogam na selva, o que você tem que fazer? Não sei, aí você tem que descobrir lá o que você tem que fazer. Você vai ficar passeando loucamente pela selva sem um objetivo. Agora, se alguém chegar e falar, olha, você tem tal objetivo ali dentro da selva, não é mais fácil você saber o que fazer? Você fala, Douglas, como assim? O início da questão é uma selva. Vou provar para vocês. Para se utilizar um controle remoto que funciona com a diferença de potencial de 3 volts, compraram-se 2 pilhas tipo AA de 1,5 volts cada uma. Sabe-se que a ligação... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Onde é que está a sua cabeça agora? Você fala, pilha, controle, pilha, volt. Quem sou eu? Aonde eu estou? Qual o sentido da vida? Eu não sei vocês, mas eu fico perdido. O que eu vou fazer com isso? Mas é uma regra isso daqui. Toda questão do Enem tem o comando, a pergunta separada do enunciado. Professor, você está de zoeira comigo? Não. Existe uma linha em branco separando o enunciado do comando. O comando, qual dos esquemas representa a ligação correta utilizada no controle remoto? Professor, eu olho para isso daí, para mim está tudo igual, né? Menos mais, menos mais, menos mais, menos mais, menos mais, menos mais. Mais menos. Menos mais. Nesses últimos 2 aí estão diferentes, não estão? Então o que eu vou fazer agora? Agora que eu sei que eu tenho que escolher o que acontece no controle remoto, eu chego e falo, tá, e o que essa questão vai me dizer que vai me ajudar a saber isso? Para se utilizar um controle remoto, eu preciso de 3 volts. Mas as 2 pilhas que eu comprei tem quanto? 1,5 volt. Depois ele te dá uma aula. Professor, aula? Olha só. Sabe-se que a ligação em série dessas pilhas possibilita um aumento da DDP. Se eu colocar uma em série da outra, eu aumento a DDP. Por quê? Porque eu somo as DDPs. E olha como dá bem legal. 1,5 volt mais 1,5 volt dá quanto? 3. Então eu pergunto, como é que eu devo ligar essas pilhas? Em série. Você fala, mas Douglas, eu estou vendo tudo em paralelo. Será? Muitas vezes os nossos olhos enganam a nossa percepção. O que significa ser em série na eletricidade? Na eletricidade, uma associação em série acontece quando as cargas elétricas que percorrem um objeto são as mesmas cargas elétricas que percorrem outro, porque não há uma divisão no caminho. O caminho só tem um. Então vocês precisam encontrar opções em que só haja um caminho para percorrer aqui o conjunto. Na alternativa A, só tem um caminho? Vem aqui, caminho 1, caminho 2. Isso é série? Não é. Em série é quando é só um... Vou fazer com garrafa, copinho d'água, Faz de conta que eu tenho uma pilha, outra pilha. Entra aqui, sai ali, entra na outra, sai para lá. Isso é estar em série. Em paralelo, na hora que a corrente elétrica vem chegando, ela chega aqui, ela vai ter uma divisão. Vai uma parte das cargas por um e outra parte das cargas pelo outro. E depois eles se juntam de novo. Isso aqui é o paralelo. Em série,
Todo mundo é percorrido pelas mesmas cargas, em paralelo, são cargas diferentes que vão por um e pelo outro. Você pode pensar como uma estrada. Por uma rua, em série com outra rua, o mesmo carro que entra por uma, sai pela outra. Tudo bem? Ótimo. Será que o item B resolve esse problema para a gente? Ó, entrei, por onde? Aqui. Passei. Passei de novo. Cheguei. Forte candidato. Será que tem algum outro assim? Ó, cheguei aqui. Ixi, tem dois caminhos. Ixi, tem dois caminhos. E esse aqui só tem um, ó. Eles estão em série também. Mas temos um problema aqui. Vocês sabem o que significa o menos e o mais? Se o menos é negativo, mais é positivo. Vou contar uma história diferente. Imaginem que a corrente elétrica é um movimento de cargas elétricas. Mas, ao invés de você pensar nessa carga elétrica como um elétron, por exemplo, imagine isso como uma caminhonete. Consegue imaginar que o elétron seja uma caminhonete? Tem lá a caçamba atrás? Toda vez que a carga elétrica vai entrar num gerador elétrico, o que essa carga vai fazer? Ela vai pegar a energia elétrica do gerador e vai colocar na caçamba. Então, ela entra com menos energia elétrica e sai com mais energia do que entrou. Então, o que acontece? Ele tem que entrar com menos energia num e sair com mais. E de novo, entrar com menos do que vai sair. Porque assim ele ganha energia duas vezes. Ele ganha aquele 1,5 volt no primeiro e 1,5 volt no segundo. Douglas, não estou entendendo. Então vamos para o desenho. Imagine que a gente tem aqui a representação. A gente costuma representar o polo negativo, ou polo de menos potencial elétrico, com um tracinho pequeno. E o polo positivo, na verdade o polo de mais potencial elétrico, com uma linha maior. Então quando a corrente elétrica entra, ela de menos para mais ganha 1,5 volts. De menos para mais ganha 1,5 volts. E no total, ao percorrer esses dois, ela ganhou e ganhou, totalizando 3. Ah, tá. Então esse é o significado, sim. Mas vamos voltar para a questão. A gente já viu que no A, a corrente se divide. Não pode. No B, ela não se divide. Ela vem, entra com menos, sai com mais, ganhando 1,5. E depois entra de novo no menos e sai com mais, ganhando outros 1,5. E a alternativa B é a nossa resposta. Douglas, por que não pode ser a E de elefante? Porque aquela chega e entra com mais? Num gerador. Qual é a função do gerador? Entregar a energia elétrica para a corrente. Então toda vez que a corrente vai passar por um gerador, ela tem que entrar com menos energia e sair com mais. Deu para entender a ideia? E aqui, quer ela venha por um lado, quer ela venha pelo outro, ela só entra com mais. Então, este E de elefante não pode ser. Aí você fala, Douglas, essa questão aí que a gente acabou de ver, é fácil, média ou difícil? Vou ensinar para vocês como identificar. Essa é uma questão média. Professor, mas por quê? Porque você precisa relacionar duas coisas. O controle remoto com as pilhas. Sempre que a gente fizer relações, a gente tem uma questão média. Tudo bem?
Deu para entender essa daí? Podemos ir para a próxima? Você fala, Douglas, onde é que caiu essa? No último Enem. No último, eu não vi, eu fiz. No último mesmo. O famoso segunda aplicação. Estava lá. Mas vamos para a próxima. Ops, vixe doido. Como é que faz esse bicho parar? Eu não estou apertando nada. Volta tudo. Tem umas 30 mil questões aqui já resolvidas. Volta. O duro é que isso daqui tirou toda a emoção de, né, como é que ia ser. Não, já veio tudo. Sai. Ufa, voltou. Vamos lá, de um em um. A gente tinha parado aqui e agora, pronto. Ufa, suei agora. Bem, o que diz aqui? A gente começa por onde? Professor, sei lá, pelo fim. Um estudante precisa selecionar uma lâmpada que forneça o maior brilho. Para isso, ele tem que selecionar aquela que possui o filamento mais curto. Comprido? Curto. Curto ou comprido? E por quê? Essa questão aqui é uma questão média. Por que média? Porque você vai ter que também fazer uma relação. Tá. Professor, mas aí, lâmpadas incandescentes são constituídas por um filamento de tungstênio dentro de um bulbo de vidro com um gás de baixa pressão. Essas lâmpadas podem apresentar diferentes potências quando submetidas à mesma tensão elétrica. Grifa. Mesma tensão elétrica. O que é a tensão elétrica? É a quantidade de volts, também chamada DDP, diferença de potencial. Tá legal. E agora o que eu vou fazer? Eu quero minha mãe. E aí, calma. Vocês lembram de alguma equação que fale sobre brilho? Professor, não sei não. Você já comprou lâmpada no supermercado? Eu espero que sim. Vocês veem lâmpadas de diferentes preços. Você já notou qual que é a mais cara? É aquela que tem uma quantidade de Ws maior. Você tem a lâmpada de 9W, você tem a de 12W, a de 15W. Geralmente para por aí mesmo, as lâmpadas comuns. Tá. O que é esse W? Watt de potência. Quanto mais potente ela for, mais ela brilha. Tudo bem? Antigamente, no tempo de voinha, a gente não chamava watt, a gente chamava vela. Olha só, uma lâmpada de 9 velas. E naquele tempo as lâmpadas elas eram ainda mais poderosas. Era 60 velas, era 90 velas, 100 velas. Ao invés de chamar de watt, o povo chamava de vela. Era mais, né? Porque estavam começando a trocar as velas pelas lâmpadas. Mas vamos lá. Existe uma equação chamada equação do piu-piu. Vocês conhecem a equação do piu-piu? Olha, você não pode escrever. Professor, onde é que eu uso o piu-piu? Nas questões que tentarem uma relação entre potência, P é de potência, I é a intensidade da corrente elétrica e o U é a tensão. É a diferença de potencial. Alguns chamam de voltagem. Não é muito bonito falar voltagem, da mesma forma que não é bonito falar qual é a metragem. Ninguém fala qual é a metragem, né? Você fala, quantos metros tem de comprimento? A metragem. É linguagem, né, como é que eu posso dizer? Usual, mas não científica. Então, quanto de potência eu vou ter? Quanto mais corrente passar,
Lembra que eu disse para vocês que a corrente elétrica são as cargas elétricas em movimento transportando o quê? Energia. Então, quanto mais cargas eu tiver transportando energia, mais corrente e mais potência. Mas além disso, tem a tal da tensão. A tensão é a voltagem, né? Mas nesse caso, ele falou lá em cima, submetidas à mesma tensão. Então, se eu quero uma lâmpada mais potente, por ela tem que passar mais corrente, já que eu não posso mexer na tensão. Faz sentido para vocês? Né? Mais corrente elétrica passando. Tá bom. Mas eu lembro, essa aqui é a famosa equação da resistência elétrica. U é igual a R vezes I. Vocês lembram dessa? Se você reorganizar, a intensidade da corrente é U sobre R. Ai, professor, não costumo ver assim. Faz o produto em X que dá no mesmo. Tá. Mas note, o nosso U é constante. Você fala, Douglas, então o que eu vou fazer com essa relação? Seguinte, se eu quero mais corrente e não posso mexer no U, o que deve acontecer com o tanto que esse filamento lá da lâmpada, que tinha um fiozinho ali na lâmpada, ele tem que resistir muito ou pouco à passagem de corrente? Pouco. Por quê? Se ele resistir muito, vai passar pouca corrente. E se passar pouca corrente, eu tenho pouca potência. Então eu preciso que ele resista pouco, para que passe muita corrente. E passando muita corrente, eu tenha muita potência. Faz sentido isso para vocês? Se eu tenho um fio que resiste pouco à passagem de corrente, mais corrente vai passar. E passando mais corrente, mais potência eu vou ter. Tá. Mas Douglas, eu preciso de pouca resistência elétrica. E a resistência de um fio depende de quê? Se eu tenho um fio com comprimento L, isso aqui era para ser um L, ficou parecendo com E, né? Eu sei, minha caligrafia é um cocô. Mas está aqui, ó. E tem uma área de corte, né? De grossura A. Quanto isso daqui vai resistir à passagem da corrente? Existe uma fórmula que é a fórmula do pássaro. Vocês conhecem a fórmula do pássaro? Esta letra aqui não é um P. É uma letra grega chamada Rho. E esta aqui é a fórmula do pássaro. Do pássaro que é a mãe da rolinha. Não fale, por favor. É constrangedor. Rho vezes L sobre A. Né? Para de rir, que senão, ó, você tem que se confessar com o padre. Bom, voltando aqui. Então o valor da resistência que esse fio vai impor à passagem da corrente depende de quê? Dessa propriedade aqui, que é chamada resistividade elétrica do material. E onde é que isso aparece? A resistividade do material é uma propriedade de cada substância que a gente tem. Temos cobre como condutor, mas apesar de ser um bom condutor, ele dá uma resistida. Temos prata como condutor. Nossa, prata é o melhor condutor que a gente tem assim disponível. Só tem um defeito: é caro. Então a gente fica com cobre mesmo. Mas você fala, pô, mas aí o cobre também está caro. Pode ir no alumínio. Alumínio também conduz bem. Só que ele não conduz tão bem. Então se o alumínio não conduz tão bem, é porque ele tem uma resistividade maior. Quanto maior a resistividade do material, pior condutor ele é. Deu para entender a relação? Bom,
E o comprimento? O comprimento é um negócio que cá entre nós. O que resiste? Vamos lá. Vamos supor que você passou na universidade, terminou o seu curso. Você agora tem um diploma. E agora você com seu diploma conseguiu um emprego com um salário de 20 mil reais por mês. Eu tô rica! Aleluia, não é não? Receba. Você está lá com seu salário de 20 mil reais por mês. Ele fala, para mim é mais importante morar longe ou perto de onde eu trabalho? Bem pertinho, mano. Porque caminhos longos resistem muito na minha vida. Eu quero facilidade. Então, a mesma coisa acontece com o fio. Quanto mais comprido for o fio, mais difícil de passar por ele. Por isso, a resistência é tão maior quanto maior o fio. Mas tem outra saída. A grossura. Ah, mas se eu pegar um fio grosso, vai ser mais fácil ou mais difícil de passar? Aí eu pergunto, vamos pensar em carros. A via mais larga é mais fácil de passar carro ou mais difícil? Mais fácil. Então, o aumento da área facilita a passagem de corrente. Se facilita, ela diminui a resistência à passagem. Daí este ser o significado dessa fórmula. Mas espera aí, eu preciso diminuir a resistência. Uma coisa que eu posso fazer para diminuir a resistência: diminuir o comprimento do fio. Faz sentido? Tem alguma alternativa que diga isso? Vocês notaram que a gente não fez nenhuma conta, mas a gente precisou conhecer as equações? Isso daqui é o que nós chamamos de relações entre as grandezas. Mais importante do que você saber fazer a conta, é você saber como a natureza se comporta. Agora eu vou perguntar para vocês, na sua casa, se você quiser ter segurança nas instalações elétricas, os fios têm que ser grossos ou finos? Grosso. Qual é o defeito disso? É mais caro. Entenderam a ideia? Pronto. Alguma dúvida até aqui? Diga lá. Você queria ser preguiçoso, sem conhecer o piu-piu e o rho vezes L sobre A. Não fale mais aquela palavra. Olha só aqui que interessante. Se o fio for curto, ele terá menor resistência. Isso é uma verdade. Se o fio for comprido, ele terá maior resistência. Isso também é uma verdade. Só temos um problema. A alternativa B de bola é uma verdade que não responde à questão. Então, você chega e fala, poxa, uma anula a outra? Não. Porque as duas são verdadeiras. E você vai precisar entender. Você fala, mas eu queria arrumar um jeito de sair cortando as alternativas. Será que sempre será possível fazer isso? O elaborador do Enem, ele faz de tudo para que você não consiga acertar por eliminação. Às vezes você consegue? Consegue. Mas ele recebe ordens, o elaborador, o chefe dele chega e fala, ei, isso aqui está saindo por eliminação. Refaz a questão. É o que eles chamam de distratores. Você tem a resposta correta, mas as outras respostas, elas não podem ser absurdas. Elas têm de ser plausíveis, elas têm que ser boas enganadoras. Tudo bem com a ideia? Então bora para a próxima. 3. Ixi, essa aqui é uma aposta. Esse assunto vive caindo no Enem. Mas nunca caiu esse aqui.
Existem alguns modelos de celulares mais caros que você consegue carregar sem plugar na tomada. Vocês já fizeram isso? Alguém tem um desses celulares? Ninguém trouxe. Tem? Tu me empresta o celular? Não quero que você me tire a bateria, eu só quero saber. Você consegue carregar ele sem plugar na tomada? Só encostando. Ó, bicho bonito o celular dele, né? Então aqui, ó. Vamos deixar ele se apagar. Apagou. Eu vou pegar o meu celular. Tá bem aqui o bichinho. Coitado, tá tão surradinho, velhinho. Mas eu tenho um apego emocional. Eu tenho um defeito na minha cabeça que se chama rigidez cognitiva. Se algum dia vocês forem fazer medicina, vocês vão ouvir falar nessa desgrama. Aí, para me libertar das coisas que eu costumo fazer, é um problema. Eu sempre quero fazer do mesmo jeito, da mesma forma, sem mudar. E comer sempre a mesma coisa, no mesmo horário, do mesmo jeito. E se eu não faço isso, eu me sinto nervoso, mano. E isso era um problema no meu primeiro casamento. Hã? Tu tem isso aí? Tá vendo? Doido, igual a mim. Então, voltando aqui. Não, meu primeiro casamento foi um problema. Porque minha esposa queria sempre almoçar ou jantar num lugar diferente. Eu falei, mas por que se aquela comida é tão boa? Né? Fazer o quê? Tá, deixa eu achar aqui o negócio que eu queria encontrar. Roteador não é. Always on display. Achei. O celular dele está desligado, não está? Não estou pegando em nenhum botão. Agora, olha o que acontece quando eu encosto. Apareceu alguma coisa? Porque seu celular está muito errado. Era para ter aparecido. Você me enganou. Tá vendo? Ligou. Está carregando. Está aparecendo que está carregando aqui para ti? Só fala para o povo acreditar. Não está aparecendo. Poxa vida. Esse celular dessas pessoas, né? Vai. Não está indo não. Esse seu celular aí você comprou numa promoção que... Opa. Olha ali. Está carregando. Veja. Está carregando. Apagou de novo. Esse celular dele é muito ruim, né? Tá carregando, mano. Como é que o celular dele está carregando? De onde é que está vindo a energia? Legal, né? Eu vou contar. Eu estou me lascando aqui. O meu está diminuindo a energia no meu. Que coisa, né? Muito obrigado. Quando você casar, a pessoa é sua. Você fala, é lógico, mas nem sempre. Vocês não sabem o que aconteceu no meu primeiro casamento. Voltando aqui. Mas já cerraram o chifre, tá? Então fiquem tranquilas. Tem mais não. Então olha só o que diz esse problema. A transferência de eletricidade mencionada. Veja, houve transferência de energia elétrica do meu celular para o celular dele. Como? Eu não usei fio nenhum. Aí a gente volta lá para o início. A eletricidade facilita a vida de muitas pessoas. A única desvantagem é a quantidade de fios com que se tem que lidar. Se houver problema, você precisa desligar uma tomada, que tem que percorrer fio, que vai encontrar o fio certo. Por isso, os cientistas tentaram desenvolver métodos de transmissão de energia sem usar fios, o que facilitaria o processo e lidaria com fontes limpas de energia. A ideia pode soar futurista, mas não é nova. Nikola Tesla propôs teorias de transmissão sem fio de energia no fim dos anos 1800 e começo de 1900. Então isso que a gente está vendo hoje nos celulares foi pensado lá pelos 1900. Você fala, professor, que é isso? Uma de suas grandes demonstrações energizava remotamente lâmpadas no chão de sua estação de experimentos em Colorado Springs. O trabalho de Tesla era impressionante, mas não gerou imediatamente métodos práticos de transmissão de energia elétrica sem fio.
Desde então, os pesquisadores desenvolveram diversas técnicas para transferir a eletricidade de longas distâncias sem utilizar fios. Algumas técnicas só existem em teorias ou protótipos, mas outras já estão em uso, que é o do celular. Carregador sem fio. Como é que isso acontece? A explicação: sempre que houver uma transferência de energia sem fio, a resposta é: onde foi que eu larguei o passador? No bolso. Ia levar para casa, nunca mais ia, né? Campo magnético variável. Você fala, mas como assim? A ideia é a seguinte: dentro do seu celular existe um circuito elétrico, certo? Uma espira. Mas o que vai acontecer? A gente vai criar uma variação de campo magnético no interior dessa espira. Então veja, nessa espira não está passando corrente. Mas se eu pegar um ímã e começar a aproximar e afastar, se eu variar o campo magnético ali, surge corrente na espira. Eu começo a carregar a bateria. Então o que foi que o meu celular fez? Meu celular tem aqui dentro dele um ímã, um eletroímã. E ele fica variando o campo magnético aqui perto dele. Eu boto ele para fazer isso. Na hora que chega o celular dele e encontra esse campo magnético variável do meu, o que ele faz? Rouba a energia do meu celular. O nome disso é indução eletromagnética. E é desse jeito que se consegue a energia para as tomadas das suas casas todas. As principais fontes de geração de energia no Brasil são o quê? Hidrelétricas, não são? Você já se perguntou como é que a gente faz para uma cachoeira produzir eletricidade? Aí você fala, não, professor, sei lá, eu só sei que o professor de geografia diz que é assim, né? E aí? Vou contar para vocês. Funciona mais ou menos assim. Lá vem a água, lá de riba. A água tem energia gravitacional e cai. Uhul! E transfere essa energia para uma roda que vai girando, chamada de turbina. Então a água vai passando e a turbina vai girando. Essa turbina está junto de um ímã. Ímã, que é aquilo que produz o quê? Campo magnético. Na hora que eu começo a girar o ímã, eu crio um campo magnético variável. E quando se tem um campo magnético variável perto de um circuito elétrico, você produz corrente elétrica ali. E pode transferir energia elétrica para lá. É assim que funciona o celular. E é um negócio interessante. Alguém aqui é da época que você sabia quando o seu telefone celular ia receber uma chamada só porque o telefone estava perto da TV? Eu sou desse tempo. Mais alguém? Ninguém viveu isso, não? Tipo assim, do nada, o celular estava ali perto da TV, de repente, a TV começava a fazer uns barulhos esquisitos. O celular ainda nada. Mas de repente você ia ver ali o celular. Nossa, eu estou recebendo uma chamada. Era meio que o povo dizia que era um fantasma, que ia dizer ali na TV que o celular ia tocar. Mas fazia isso, eu sei. Vocês são muito jovens, não viveram isso, não tiveram essa experiência. Mas era um negócio assustador. Porque o que acontecia? As antenas de celular produziam um campo magnético variável no celular. E o celular respondia criando um campo magnético variável também. Só que esse campo magnético variável perto da TV transferia energia para a TV. E a energia na TV se transformava em som. Era um barulho mais ou menos assim. Deu para entender essa ideia?
Ah, Douglas, onde mais que eu vou ver isso aqui? Bom, eu consigo desse jeito transferir a energia de um celular para o outro. Mas eu consigo desse jeito, e isso caiu no último vestibular, transferir energia de um circuito eletromagnético para uma panela. Quem aqui já ouviu falar em panela? Aliás, panela não, fogão de indução. Funciona do mesmo jeito. Você fala, como assim? É muito chique, mano. Eu acho aquilo ali chique demais. Eu ainda sou daquele tempo que você liga aqui porque o acendedor está queimado. Aí você pega o fósforo, né? Oh, Jesus. Aí queima os pelinhos tudinho aqui na mão, né? Não, porque você não tem, né? Mas quem tem aqui, ó, aquele cheirinho de... não sei, galinha queimada, pronto, é isso aí, mano. Quando eu era pivete, minha avó me fazia pegar a pena da galinha no sítio, aí torrava a pena e comia a pena da galinha queimada. Você acredita que minha avó fazia isso? Eu não sei porquê, mas eu achava legal. Bom, voltando aqui à história. No fogão de indução funciona assim. Ele tem ali dentro um eletroímã, que usa eletricidade para gerar um ímã variável. Na hora que você põe a panela aí em cima, esse campo variável faz passar corrente elétrica na panela. E na hora que passa corrente elétrica na panela, não é uma corrente que vai para você, não. É uma corrente específica que fica presa no fundo da panela. E quando passa corrente elétrica nos condutores, eles esquentam. É o chamado efeito térmico da corrente. Aí a panela esquenta. Só por conta desse campo magnético variável. Aí um aluno me perguntou, professor, se eu pegar meu celular e botar ali no fogão, ele carrega? Carrega? Ao ponto de pegar fogo, né? Porque ali é uma potência muito grande. O seu celular não foi feito para aguentar aquela potência. Mas o mais legal de tudo desse tipo de fogão é que não é todo tipo de panela que funciona nele, né? Tem que ser uma panela feita de material condutor e magnético. Então tem que ser panela de ferro ou de aço. Ah, professor, tem a minha de alumínio. Alumínio é condutor, mas o alumínio não é magnético. Isso daí é um negócio interessante. O que tem magnetismo? O que é atraído por ímã? Ferro, níquel e cobalto. Professor, não vou decorar isso nunca, nem eu. Mas ferro, a gente sabe, né? E como o aço tem ferro, e eu só ainda não tive coragem de investir num fogão desses aí, mano. Tá funcionando outra gás lá em casa, né, meu? E outra, você vai perder a panela de barro, não funciona na panela de barro. E para fazer uma peixada? Não dá para fazer uma peixada sem uma bela de uma panela de barro. Venhamos e convenhamos. Voltando aqui. Essa questão anterior. Fácil, médio ou difícil? Fácil. Por que ela é considerada fácil? Qual foi a única coisa que você precisou fazer para responder essa questão? Conhecer a indução eletromagnética. Coisas que são só de conhecer e reconhecer, são fáceis. Você precisou fazer alguma conta? Não. Você precisou relacionar alguma coisa? Não. Você só precisou olhar e saber, ei, isso é indução eletromagnética, que ocorre quando eu tenho campo magnético variável. Tudo bem? É aquele tipo decoreba? É assim, ótimo, pronto, respondi. Próxima questão. Você não gastou nem tempo? Ô professor, mas eu não sabia, por isso para mim ela era difícil. Isso é possível acontecer. Mas o Enem, ele calibra essas dificuldades, né? Ele elabora a prova com esse pensamento de o que a pessoa vai ter que fazer para resolver. Se for só reconhecer, vai ser uma questão fácil. Se for relacionar, vai ser uma questão média. Se for analisar, nossa, analisar eu tenho medo. Porque quando eu vou analisar, eu tenho que identificar. Depois de identificar, eu tenho que fazer o quê? Relacionar. E depois de relacionar, eu tenho que concluir. Medo. Muita coisa.
Será que essa daqui vai ser fácil, média ou difícil? Vamos lá. A redução do consumo de energia elétrica em quilowatt-hora obtida durante 30 dias. O que ele me conta? A preocupação com a sustentabilidade faz com que se procurem cada vez mais métodos eficientes para a economia de energia elétrica. Um procedimento que se pode adotar é a substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED nas residências. Uma lâmpada incandescente que opera por 8 horas todo dia foi substituída por uma de LED. Elas apresentam 60 watts de potência. Então veja, a lâmpada incandescente tem uma potência maior do que a potência do LED. Mas essa potência aí, da lâmpada incandescente, é uma potência ruim. Não sei se vocês já perceberam, mas se você tiver com a lâmpada de LED ligada, você fala, não quero mais essa lâmpada aqui. A lâmpada está ligada, você mete a mão lá, pega nela, tira e nada acontece com você? Se for uma incandescente, está lá acesa, você pega, mete a mão, você derrete as pontas dos seus dedos. Então qual que é o cocô da lâmpada incandescente? É que ela presta mais para esquentar do que para iluminar. Ela ilumina muito pouco, ela esquenta mais do que ilumina. Se algum de vocês quiser ser fisioterapeuta, na fisioterapia tem muito aquele negócio de esquenta, esfria, não tem? Para poder fazer a fisioterapia, compressa quente, compressa fria. Eu me lembro quando eu era pivete, que a compressa quente era tipo uma casinha de cachorro assim, onde a gente enfiava a perna. E o que tinha dentro? Lâmpadas incandescentes. Aí eu falei, é para iluminar minha perna? A mulher falou, não, é para esquentar. Eu falei, mas lâmpada não é para iluminar? Ela falou, não, essas daí esquentam. E doeu, né? Mas tudo bem. Como é que eu vou resolver esse problema aqui? Caramba, ele quer saber o quanto reduziu o consumo de energia elétrica durante 30 dias. Professor, eu não sei nem por onde começar. Você tem que ter um conhecimento prévio aqui. A quantidade de energia que eu gasto depende da potência e de quanto tempo a coisa fica ligada. Você fala, ei, quem gasta mais? O João ou a Maria? Depende do que você tem em casa e de quanto tempo você usa. Professor, eu uso a chapinha durante 24 horas lá em casa. Mano, aí sai caro, ó. Nossa, eu não sei por que esse mês a conta de luz deu mais cara. Quantas vezes você usou a chapinha? O secador de cabelo? O pior de todos é o chuveiro elétrico. Mas se alguém aqui, agora, nessa hora, falou, estou com a vontade de tomar um banho de água quente, você vai para o inferno. Porque do jeito que está aqui, eu queria aquela água mais gelada que tem, que desceria assim da bica da serra. Mano, como está quente, né? Tá. Então, vamos começar. A energia que a incandescente gasta é a potência que ela disse que é 60 watts. Vezes o tempo que a incandescente fica ligada. A incandescente fica ligada 8 horas por dia. Mas ele quer em quantos dias? 30. Então eu tenho que dizer que eu tenho uma potência de 60 watts, que vai ficar durante 8 horas por dia, mas eu vou ter 30 dias. Faz esse produto, 60 vezes 8 vezes 30, 14.400. Eu usei a potência em watt e o tempo em hora. Beleza?
Então eu tenho 14.400 watt vezes hora. E se eu trocasse pela outra, o LED? A energia que o LED vai consumir vai ser calculada do mesmo jeito. Só que ao invés de usar 60, eu vou usar quanto? 8. Porque a potência do LED é quanto? 8. Pronto. Vezes 8 horas por dia, vezes 30 dias. Isso vai dar 1920. Não é não? Vamos lá. Potência vezes tempo. Potência 60 vezes tempo. 8 horas e 30 dias. Potência do LED, 8 watts. Que fica durante 8 horas por dia, 30 dias. Então o total de tempo que fica no mês são 240 horas. 8 vezes 30, 240. Entendeu a ideia? Por que a gente precisou multiplicar? Bom, mas ele não quer saber o quanto eu gastei. Ele quer saber de quanto foi a redução. O que é a redução? É o quanto diminuiu. E diminuir lá na matemática é uma operação chamada subtração. É só subtrair. Só professor, deu 12.480 watt vezes hora. Só professor, não tem nenhum assim. O mais parecido é o D, não é não? Na dúvida faça assim. Mas professor, eu quero saber por que é o D. Se eu disser para você que a minha vida está cheia de problemas, eu estou com 1 quilo de problemas. Quantos problemas eu tenho? 1 quilo? Numericamente, quantos problemas eu tenho em 1 quilo? Mil problemas. Porque se eu tenho 1 quilômetro, quantos metros eu tenho? 1000 metros. Então se eu tenho 1 quilo problema, eu tenho 1000 problemas. Entendeu a ideia? O que ele queria aqui? Ele não queria watt hora. Ele queria o quê? Kilowatt hora. E por conta disso, eu vou dividir por 1000. Eu tenho 12,48 kilowatt vezes hora. Porque esse quilo representa 1000. Se eu multiplicar isso aqui por 1000, dá o quê? Dá aquele resultado. Ficou claro? Eu posso sempre trocar o número 1000 pelo quilo. Nossa! O que isso quer dizer? Tinha uma época que o pessoal... É porque velhice é um problema, né? A gente estava nos anos de 1999. Os pais de vocês ainda nem se conheciam. Aí, a gente dizia, que ano é? O ano é 99. E qual vai ser o ano que vem? O ano 00. Isso ia dar um bug em todos os computadores. Aí o pessoal chamava isso de bug do ano 2K. Por que o K? Porque era 2000. Tudo bem com essa história do K? Estão de boa com ele agora? Graças a Deus. D de drosófila, próxima questão. Essa anterior, esqueci de dizer. Essa aqui é difícil. Por quê? Porque você teve que reconhecer, você teve que relacionar, e depois você teve que concluir. Você fez 3 operações. Você reconheceu os dados, você relacionou os dados, você comparou e concluiu. Foram 3 operações mentais que você fez. Isso endoida qualquer um. Então essa questão já foi uma questão difícil.
E essa próxima, o que será? O que essa próxima pede de você? Vai para o comando, ó. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as ondas recebidas pelo rádio do avião. Então, nesse caso, você só vai ter que reconhecer alguma coisa que está acontecendo. Fazer um reconhecimento é fácil, médio ou difícil? É fácil. Então você tem que acertar essa. Ai, professor, e se eu errar? Triste, mas segue a vida. Você tem que acertar essa. Professor, mas eu não sei como é que vai. Bora aprender agora. Porque essa questão já caiu 15 vezes na prova do Enem. 15. Sempre igual. Muda uma palavrinha ou outra. Professor, mas eu não sei, vamos lá. É comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. É o caso do celular. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam, grife, interferir. Onde? Nas comunicações via rádio dos pilotos com quem? Com a torre de controle. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e recebidas pelo rádio do avião. Quero minha mãe. Não chama a mãe agora não. O que é interferência? Professor, eu não lembro. A interferência é o resultado do encontro de duas ondas. Então, uma onda só interfere em outra se as duas chegarem ao mesmo lugar. E toda onda envolve uma oscilação. Tá bom. Agora tem um problema. Onde é que essas ondas vão se encontrar para poder interferir? No rádio do avião. Vai vir a onda lá da torre de controle, lá vem. Chegou ao avião. Lá vem a onda do seu celular. Chegou ao rádio do avião. As duas ali vão, se as duas puderem entrar no rádio, as duas vão interferir. Mas sabe qual que é o grande problema? Quem é que consegue entrar no rádio? Porque se você for parar para pensar, bem aqui está passando a Jovem Pan. Bem aqui está passando a Cidade. Bem aqui está passando a Tempo FM. Bem aqui, todas as ondas estão passando por aqui. Mas quando você liga o rádio, você só deixa uma entrar. Estou mentindo? É a chamada sintonia. O que significa sintonizar? Entrar em sintonia. Tudo na vida tem frequências de vibração. Isso aqui é um pêndulo, ó. Vai, volta, vai, volta. Ele tem uma frequência natural de vibração. Vai, volta. Se por um acaso eu quiser entrar no pêndulo, tem uma forma só de acontecer. Você fala, mas como assim? Eu vou tentar fazer a minha dança entrar no pêndulo. 1 e 2, e 1 e 2, e nada de o meu pêndulo pegar a minha dança. Está vendo? 1 e 2, 1 e 2, e 1, e ela não pega. Eu vou tentar uma dança mais suave. E 1 e 2, e 1 e 2. E eu não estou conseguindo entrar no pêndulo. Por quê? Eu só entro no pêndulo se eu tiver a mesma frequência que ele. 1, 2, 1, 2. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2. O que está acontecendo com o pêndulo? Ele está pegando a minha oscilação. Perceberam? Mas isso só aconteceu quando eu oscilei na mesma frequência. Então,
as duas ondas só vão se encontrar no rádio se elas tiverem a mesma frequência. Se as duas entrarem em ressonância com o receptor. Então o fenômeno em que ocorre a sintonia é chamado ressonância. Você pode escrever sintonia, setinha, ressonância, setinha, mesma frequência. Tudo bem? E aí você marca a alternativa C, de cloaca. Pronto. Tudo bem? Essa é uma questão fácil. Você tem o direito de errar? Não. Se você errar essa, tua nota despenca ladeira abaixo. Então vocês vão lembrar de mim dançando. Vai ser um pesadelo que eu vou fazer, que vai acontecer na hora. Meu Deus, eu estou lembrando do Douglas dançando, né? Vamos para a próxima. Caiu no último esse. Interessante. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora? Sei lá, mano. Vamos ver. Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas com um barbante. Mano, na minha juventude, meu tempo de criança, isso aqui era a alegria. Hoje você olha para os pivetes e tá todo mundo jogando Free Fire, LOL. Perdeu-se tanto. Era tão divertido ficar fazendo isso aqui. A gente comia como é que é o nome? O iogurte, para pegar os copinhos do iogurte, para poder fazer isso aí. Aí furava e pegava. Na infância de vocês não teve isso não, né? A sua teve, glória a Deus, você está salva do inferno. Porque a sua teve, ufa. Então leve isso para seus filhos, que sua descendência saia do celular. O negócio, mano, eu chego ao restaurante, tá lá a família toda sentada à mesa, cada um no seu celular. Aí está a criança vendo a galinha pintadinha, a outra criança está vendo o Mundo Bita, a outra criança está jogando LOL, aí o pai está vendo vídeo no TikTok, a mãe está vendo vídeo no Instagram e curtindo aquelas subcelebridades que não te entregam nada. Nós estamos, e isso daí, eu não estou falando por mim não, estou falando inclusive pela minha família. Meu pai viciou em TikTok. Ele chegou e falou: meu filho, eu estou viciado, eu preciso me tratar. Porque, mano, ele fica... Meu filho, eu estou deixando de viver. Eu sei, pai, né? Ao invés de você fazer outras coisas mais interessantes, você está lá naqueles vídeos imbecis. O que você aprende com aquilo? Nada. E o pior, está cheio de subcelebridade falando mentira. Mano, quer um negócio legal? Siga Ciência Todo Dia, do Pedim. O outro, nunca vi uma cientista. Muito massa, nunca vi uma cientista. São duas cientistas que falam sobre a vida, do que é ser cientista, e ficam mostrando tudo que o povo fica falando de errado, né? As pobres coitadas foram processadas por um cara que fazia pseudo-tratamento. Ele dizia que curava diabetes. Ah, sim, eu sou diabético, porque diabetes era uma verminose. Eu falei, mano, eu tenho muito verme então, né, meu? Caramba, eu sou diabético tipo 1, desde os 12 anos de idade. Mas, sigam esse pessoal e vale a pena. O resto vocês jogam fora, viu? Mas voltando, por quê, né? Ao perceberem que o som pode ser transmitido no barbante, eles falaram, eu quero um barbante maior, né? Para poder falar contigo lá na baixa da égua. Ele diz que as demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira. Existe um negócio interessante. Quando uma onda vai se propagando no meio, principalmente numa corda,
a corda vai chacoalhando, não vai? Vai vibrando. Só que essa corda vibra no nada? Não. Ela vibra com o ar em volta. Então aí ocorre um negócio chamado resistência do ar. E a resistência do ar tira energia da vibração. É por isso que quando você toca o violão, e o som para. Por que chega uma hora que deixa de sair som do violão? Porque na hora que você fez o você deu energia. Você veio lá e força e deslocou. A energia está ali na vibração, mas à medida que ele vai vibrando, ele vai transferindo a energia para o ar. E essa energia que chega ao seu ouvido, chamada som, veio da corda. Faz sentido para vocês? Tá. Mas à medida, no começo, quando a corda vibrava, ela vibrava muito. Que propriedade é essa relacionada à distância entre os extremos na vibração? É o quão amplo o movimento é. Pouco amplo, muito amplo. E o quão amplo é, eu chamo de quê? Amplitude. Então, se eu deixar a corda muito comprida, a onda vai se propagando, vai demorar muito para chegar lá ao outro lado. Enquanto ela vem, ela vai perdendo energia. Enquanto perde energia, perde amplitude. Então é isso. Reduz energia, reduz amplitude. C. Questão fácil, média ou difícil? Fácil. Por quê? Professor, mas eu não sabia. Não é porque você não sabia que a questão é difícil. O quão difícil é uma questão depende da quantidade de operações de pensamento que você precisa fazer para chegar até a resposta. E essa aqui foi mero reconhecimento. Beleza? Próxima. Eita! Que grande! Outra questão fácil. Por que eu já digo que é fácil? Olha as opções. Violeta, azul, verde, vermelho e infravermelho. Então é só uma questão de reconhecer. Você vai ter que fazer conta? Não. Você vai ter que relacionar? Não. Você vai ter que... é isso. Fim. Próxima questão. Tudo bem. Então vamos lá. Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser, que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área? Violeta, azul, verde, vermelho, infravermelho. Você fala, professor, como é que isso daí é fácil? Eu não tenho a menor ideia do que fazer. Tenha nervo. Vamos ler o que o problema nos conta. Informações digitais, dados, são gravados em discos ópticos, como CD e DVD, e havia o tal do Blu-ray. Só tem um lance. Quem é que usa essas coisas hoje em dia? Ninguém. Vocês notaram que sumiu? Cara, e se eu disser que está voltando? E agora? Uma dica. Isso daqui eu aprendi com meu pai quando eu tinha 5 anos de idade. Quando você for beber água, abra e beba aqui. Não beba aqui. Adivinha por quê? Porque a parte de dentro está limpa. A parte de fora está suja. Eu tenho certeza que vocês nunca pensaram nisso. Eu e meu pai temos problemas. Mas tudo bem. É de família. Bom, voltando aqui. O que ele continua dizendo? Na forma de cavidades microscópicas. Então, o povo fica furando os discos. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser, uma fonte de luz monocromática, que só tem uma cor.
quanto menores as dimensões dessas cavidades, desses buraquinhos, mais buraquinho eu posso fazer. E assim cabem mais dados na mesma área do disco. Então a diferença entre o CD, o DVD e o Blu-ray, você não conseguia ver a olho nu. Mas por quê? Se alguém aqui foi dessa época, você pega um CD, você olha, valha. Você pega um DVD, você olha, ixi, igual. Você pegava um Blu-ray e olhava, não mudou nada. Tanto é que nesse tempo, quando lançaram o PlayStation 3, você tinha um PlayStation 3, ele lia tudo. Blu-ray, DVD e CD. Era o que havia. Já estamos no PlayStation qual agora? Sim, eita, caramba, já é o 5. Eu nunca saí do 3. E eu ainda tenho 2, que eu ganhei numa rifa. Rapaz, olha, eu nunca ganho nada de relevante. Agora, quem ganha tudo é professor Fábio Frota. Ele vai vir dar aula aqui hoje, não vai? É o Fábio, de matemática. Hoje não tem aula dele, não? Ah, é amanhã. Então, quando ele aparecer, pergunta se ele ganhou o notebook. Ele vive ganhando notebook em sorteio. É um negócio assim que eu falo, como? E vai ter um sorteio hoje lá. Ele disse, eu vou ganhar meu 3º notebook. Ele já ganhou 2. Eu só ganhei um PlayStation 2 há muitos anos. PlayStation, vixe Maria, né? Que o Yudi, não era? Vixe, PlayStation. Bom, mas voltando aqui. Ele continua, quantos menores dimensões, mais dados cabem. O fator limitante para a leitura dos dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração. Fenômeno que ocorre quando a luz atravessa obstáculos com dimensões da ordem do tamanho do comprimento da onda. Então, o que dificulta? É quando o obstáculo, ou o buraquinho, né? É muito pequeno. Então essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos. Porque na hora que eu falo obstáculo pequeno, buraco pequeno, pequeno em relação a quem? Porque eu me acho grande, mas eu tenho um amigo chamado Gilberto que tem 1,92 m de altura. Quando eu chego perto dele, e aí, beleza? Né? Então, para ele, eu sou nanico. Mas quando eu chego perto do meu filho, eu sou um gigante, né? O pobre do Ian, deste tamanho. Bom, mas voltando aqui à nossa história. Então, por isso, eu preciso que o comprimento de onda seja bem miudinho. Ele falou. Qual dessas cores tem o comprimento de onda mais miudinho? Aí você fala, lascou, professor. Sei não. Então vamos aprender. Eis as cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O povo chama de Vlava-ave. Vlava-ave. Ô professor, não sei como eu vou decorar isso. Vlava-ave. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. O que está acontecendo à medida que eu vou olhando essas cores do arco-íris? Vai aumentando a frequência. Para obter luz vermelha, as cargas elétricas, os elétrons vibram com pouca frequência. E quando eu tenho pouca frequência, a onda fica comprida. Agora, quando eu tenho grande frequência, a onda fica curtinha. Veja, olha só, todas as ondas têm a mesma velocidade de se propagação. Só que se eu chacoalhar com pouca frequência, a onda fica comprida, o desenho da onda. Se eu chacoalhar com muita frequência, você vai ver que o comprimento do vai e vem, a distância entre duas cristas consecutivas fica curtinho. Tá.
Mas se eu tiver uma frequência inferior à do vermelho, eu tenho um infravermelho. E se eu tiver uma frequência que ultrapassa o violeta, eu tenho o ultravioleta. Ai, daí que vem o nome? Então daqui para cá aumenta a frequência, mas no sentido oposto, aumenta o comprimento de onda. Mas por que, Douglas? É muito provável que vocês tenham decorado a fórmula da velha lambe a faca. Decoraram? Ou vem lamber ferida? Faz o seguinte, faz o produto em X aqui. V é igual a lambda F. Não é não? Então, escreva aí, V igual a lambda F. Então, a véia, V, igual lambda, a faca. Tudo bem? Se você isolar o lambda, fica lambe, a véia em cima da faca. Tudo bem? Tá. Professor, como todas as cores no vácuo têm a mesma velocidade, aquela que tem a menor frequência é a mais comprida. E aquela que é mais frequente, ó o violeta, ó, bem curtinho. Como fica o desenho? Então qual que é a resposta da questão? Se eu preciso de uma onda bem curtinha? Violeta. E vale, cadê o violeta? Pronto, A de avião. Tudo bem. Violeta vibra muito e aí fica curtinho, ó. Bem curtinha a distância entre duas ondulaçõezinhas, ó. Aqui não, aqui, ó. Lerdo, pouca frequência. E aqui, muita! Eu sei, doeu, mas é só para assustar. E com isso, nós terminamos nossa aula de hoje. Eu sei, traumatizei vocês, não foi? Né? Eu sei que física podia ser mais legal. Mas um dia, quem sabe, as coisas melhoram, né? Mas o mais importante é que por mais que a gente às vezes pense que, nossa, eu não aprendi quase nada, eu estou indo para a prova mal preparado. Tá não, todas as pessoas têm essa mesma sensação. Então confia na sua preparação, segue com foco revisando, fazendo questões. E se eu errar? Aprende porque errou e dá seu jeito. O que vocês têm que saber é o seguinte: você não estuda para passar, você estuda até passar. Porque vocês têm o poder e a capacidade de superar os desafios, de vencer as dificuldades e chegar no destino que vocês querem. Então que Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado por terem aturado o professor. Valeu, pessoal, um abração.